Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos ver o que o pessoal da Jovem Pan Esportes falou sobre o Palmeiras, a derrota pro Santos ontem, né? Um Palmeiras muito apático, parece que sentiu a derrota contra o Boca Juniors e não fez um bom jogo ontem. Primeiro tempo bom do Palmeiras, segundo tempo um pouco abaixo do que o Palmeiras pode proporcionar, né? Deixar a observação pro Kevin e pro Hendrick, que fizeram um bom primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras teve algumas chances, mas na verdade quem teve mais chances de gol foi o Santos. O Everton acabou salvando o Palmeiras. Até uma rebatida do Everton pra frente ia ser falha dele, mas ele acabou salvando o rebote também. Então vamos ver o que o pessoal da Jovem Pan Esportes falou. Vou deixar o link do programa aqui na descrição para quem quiser assistir o programa inteiro. Vamos lá. Não tá em crise, Piperno, mas querem criar uma crise no Palmeiras. Porque já falam que o Abel é o responsável. Aí já dizem que o próprio Flávio Prado, né, Bruno? Trouxe a informação aqui que dentro do Palmeiras já querem que ele não seja absoluto no futebol. Que ele comece a ser questionado no futebol. Não que o Abel não tenha que interferir, mas que tenha questionamentos ao Abel Ferreira. Eu concordo com o Vanderlei. Não dá pra gerar uma crise. Crise aconteceu no Flamengo, onde teve soco na cara doidado, falta de vergonha na cara de jogador. No Palmeiras, você não vê essa falta de vergonha de jogador. Você vê um Palmeiras querendo jogar, você vê um Palmeiras com raça. O próprio segundo tempo contra o Boca teve chance pra caramba, só que o Romero salvou. Ontem teve chance pra caramba, os moleques jogando bem. Agora, já há uma tentativa de criar uma crise nesse Palmeiras. O Abel Ferreira já está até um pouco descontente com tanta pressão. Parece, Piperno, que é até uma estratégia de responsabilizar muito o Abel Ferreira para tirar um pouco das costas da diretoria, que já vinha sendo muito questionada, principalmente por organizada. Agora, eu não acho que mereça uma crise no Palmeiras. Tudo bem, é uma temporada frustrante? Assim como a do Flamengo, mas a do Flamengo foi uma vergonha. A do Palmeiras, não. Ou dá pra considerar uma vergonha, Piperno? Você acha que tem que ter toda essa pressão agora no Abel? Boa tarde a todos, um abraço aos colegas. Você usou a palavra correta, absolutamente correta, frustrante, né? Então o Palmeiras chegou a uma semifinal de Libertadores e tinha tudo para avançar e ficou pelo caminho. Bate sim uma frustração. Agora, chegar a uma semifinal de Libertadores em que pese a imensa frustração não é exatamente um vexame. A campanha ruim no brasileiro, especialmente nessas últimas rodadas, sim, isso pode ser realmente contestado e tal, né? Isso pode ser, valem muitas críticas em relação a isso, até porque num campeonato de 38 rodadas você mede melhor aí o efeito de positivo e de negativo numa temporada, mas ficar numa semifinal de Libertadores, como você disse, é frustrante, mas não é uma vergonha, não é um vexame. Não, e pela forma que jogou. O que eu falo é isso, o Flamengo não jogava nada e não queria jogar. O Palmeiras perdeu um jogo na estreia lá com o time reserva e tal. Agora, há uma série de questões que vão se tornando muito mais evidentes à medida que os resultados satisfatórios não surgem. Algumas lendas urbanas e outras que são muito reais. A lenda urbana. O Palmeiras, por exemplo, não tem banco para o ataque e o Palmeiras, depois que o Dudu se contundiu, então aí que ficou sem opção nenhuma. Bom, o Dudu já vinha fazendo uma temporada ruim. Foi a pior temporada do Dudu no Palmeiras. É óbvio que o Dudu faz falta. Seria burro de chegar aqui e falar, Dani, se o Dudu não vinha jogando bem, então, enfim, não faz falta nenhuma. É evidente que só a presença dele em campo já muda muita coisa. O segundo erro, dizer que não tinha alternativas. Esses meninos que estão entrando no time, que entraram contra o Boca, que entraram ontem, comparar qualquer um dos três a qualquer outro titular do ataque do Palmeiras hoje é uma covardia, eles são muito melhores. Você vai comparar, por exemplo, hoje a bola que joga o Rony, o Arthur, qualquer outro que tenha entrado, o Flaco, o Breno, tal, com o Hendrick. Mas não dá, quer dizer, são jogadores de outras prateleiras. E veja o Kevin, que entrou agora também, que foi o último desses aí que passou a ganhar um espaço.
o que faz esse garoto e o que não faziam os outros. Vejam, esses meninos ontem criaram pelo menos umas 4 oportunidades de gol, mas não é que o time funcionou para criar para eles. Eles foram lá e se viraram. Essa bola na trave que a gente viu do Hendrick, é um lance espetacular que ele faz sozinho, porque o resto do time não consegue criar para ele. Então isso também é uma outra coisa importante. Terceiro, é claramente um fim de ciclo para alguns jogadores. E aí, o Palmeiras, eu já venho também falando disso há muito tempo. Essa bola que o Rony tirou foi brincadeira, velho. Uma coisa é o Palmeiras ser eternamente grato a tudo que essa geração vencedora fez. Esses caras ganharam muito. Falava em fim de ciclo antes da semifinal. Mas isso a gente vai descobrir. Eu acho que o Bruno tem razão quando ele fala de resultado. Não, mas você... Se o Palmeiras fosse pra final, a gente não ia estar falando isso agora. Você é testemunha de que eu já disse aqui muitas vezes, mesmo antes do Palmeiras perder e tal, que me parecia que o Abel tinha estabelecido uma relação de confiança e gratidão com jogadores que fizeram ele ganhar muito, mas que já não estavam entregando. Então, mas vamos lá, deixa eu te perguntar. Você tiraria quem dessa geração? Gustavo Gomes, não tem zagueiro que substitui. Não é mandar embora. Mike e Marcos Rocha, não tem laterais direitos melhores. Piquerez, não tem lateral... Ué, tem? Veja. Piquerez, não tem lateral esquerdo melhor. O Everton não tem goleiro melhor. Então, eu manteria a defesa inteira titular, mas acho que o Marcos Rocha é fim de ciclo. Eu acho que, por exemplo, o Zé Rafael continua jogando muito bem, mas ele precisa ter uma outra companhia no meio-campo e talvez seja até melhor para ele ou pro Veiga. O Veiga é jogador de seleção brasileira. Mas também nos últimos tempos não tem jogado tão bem. E aí, veja, o Gustavo Gomes ontem completou o jogo 53 dele. Então não é mandar embora o cara, pelo amor de Deus, eu sou burro. Mas assim, é falar, Gomes, é o seguinte, hoje você não vai jogar. Você descansa um pouco, relaxa. São 53 vezes que esse cara entrou em campo. É muita coisa. O Rony, o jogador a quem o Palmeiras deve muito, mas talvez seja um momento, né, de buscar outra alternativa, ou até mesmo ele buscar outro clube. Então, veja, é óbvio que isso tem que ser feito com muito respeito a tudo que esses caras entregaram, mas não dá para manter esse time para sempre. Não dá para repetir o erro, eu cito sempre aqui, do Tite 2013 e mesmo do Flamengo 2022, agora 2023. Chega um momento que o jogador precisa de uma outra motivação e o clube precisa arejar algumas coisas. Esse momento chegou ao Palmeiras. Cara, eu discordo um pouco, Bruno. Eu não acho que esse time do Palmeiras tenha que reformular tanto quanto o do Flamengo. Porque, foi o que eu falei, o Everton não tem goleiro melhor para substituir. E ainda tá em boa fase. Pra mim, Mike e o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, que o Piperno falou que já deve sair, pra mim, não tem lateral direito melhor no Brasil em outro clube do que o Marcos Rocha. É isso. Então ele não tá vendo os últimos jogos do Marcos Rocha. O Mike, tudo bem. O Mike ainda joga ele de ponta, ainda que não é o habitual dele, mas o Marcos Rocha não vem jogando bem faz tempo. O Mike também. Gustavo Gomes e Murilo, também não vejo melhores. Piquerez, não vejo melhores. Zé Rafael, não vejo melhores. Aí você tem o Gabriel Menino, que é um bom jogador, não tá entre os melhores, mas é um bom jogador. E aí, Veiga, eu não vejo substituto. O próprio Rony, se voltar à melhor fase dele, tá entre os melhores do Brasil. Hendrick, o Arthur, eu acho que ainda vai render. Vale a gente lembrar que o Veiga e o Rony demoraram para emplacar no Palmeiras. Então, esse time titular, eu não acho. Talvez ter mais banco, além da molecada, ok. Mas não é um pouco por resultado? Isso que não só o Piperno, mas muita gente falar de o fim dessa geração, de ter que renovar? Eu acho que o Palmeiras tem que ter calma para não estragar o que tá bom. O Palmeiras ele teve um ano que, claro, se esperava resultados melhores. Na Libertadores perdeu um jogo na estreia, com o time reserva na altitude, foi a única derrota na competição. Ele foi eliminado com 2 empates, ele só perdeu um jogo. No Brasileiro, sim, faz uma campanha abaixo, é um campeonato onde você pode medir mais o desempenho do time. Assim como em 2021, ele ficou quase 20 pontos atrás do campeão, que foi o Atlético Mineiro. Só que aí ganhou a final da Libertadores e terminou como um ano excelente, porque ganhou a final da Libertadores, que se perde aquela final...
as coisas seriam muito mais tumultuadas, né? Aquela vitória contra o Flamengo deu ao Palmeiras uma tranquilidade para fazer o 2022 muito bom, que para mim, já falei várias vezes, foi o melhor ano do Palmeiras com o Abel Ferreira, o 2022, que aí no Campeonato Brasileiro, que é de regularidade, mostra a força do time, ganhou muito fácil, aí na Libertadores, mata-mata, assim como em 21 ele deu alguma sorte no duelo com o Atlético Mineiro, no próprio duelo com o Flamengo, ele deu o azar também no duelo com o Atlético Paranaense em 22, quando machuca a Veiga, expulsa o Murilo, o Flaco Lopes perde um gol logo no início do jogo lá em Curitiba. Então, eu acho que assim, é um elenco para você reforçar alguns setores, mas nada absurdo. Não acho que o Palmeiras precise de 5, 6 contratações. Acho que 2, 3 já mantém esse elenco mais forte, tem um pouquinho mais de opção. Acho que os garotos são muito bons. Aí talvez tenha acontecido alguma discordância aí do Abel com a diretoria, porque hoje o banco é formado basicamente pelos garotos, e eu acho que os garotos são bons e podem dar conta. O Abel parece que não confiava tanto nisso, ele não tinha essa confiança total de que ele pudesse contar com os garotos em todos os momentos, né? Quando ele joga, que às vezes parece que os meninos não jogam nunca, eles jogam. Só que o Abel parece que ele não tinha essa confiança de, eu tenho certeza que eu posso contar com eles num jogo importante de Libertadores. Ele não tinha essa certeza. Aí houve aí alguma coisa nesse caminho que o Palmeiras deixou para ele os garotos como opção no banco, e ele parecia que não concordou totalmente com isso. Aí pode ter havido alguma discordância entre direção e treinador. Mas o Abel é um ótimo técnico, acho que o elenco é bom, pode ter um ou outro reforço, mas tem que tomar cuidado mesmo, porque não é fácil montar uma nova equipe. Acho que uma deficiência, perdeu o Scarpa, não conseguiu trazer outro meia. Não é fácil trazer um outro meia. É isso que eu falo, é difícil achar substituto. Para o Flamengo mesmo, que é sempre dado como exemplo. Quem são os meias que o Flamengo tem? Everton Ribeiro e Arrascaeta. Mais ninguém. Quem é melhor? É o que eu falo, tem que tirar o Everton Ribeiro. Quem é melhor para substituir? O Corinthians foi lá buscar o Rojas. Olha que bosta. É o que eu falo. O Corinthians está dependendo aí do Renato meio que se arrastando ainda. Não tem meia hoje para substituir esses caras. É o que eu falo, não difícil. tem. É difícil. Na teoria, seria o ideal. Saiu o Scarpa, vamos trazer um outro bom meia aqui. A gente só tem o Veiga. Aí apostou no Tabata, não deu muito certo. Tem o John, que é um garoto que oscila. Acho o John um bom jogador, mas nada demais. Acho que os melhores garotos são os atacantes. O Hendrick, o Kevin e o Luiz Guilherme. Mas é difícil trazer, né? Se você olha, o Flamengo perdeu, tinha o Matheus França, também um garoto, que eu acho muito bom, foi vendido. Não tem nem reposição ao garoto reserva que foi vendido, o que é o Matheus França. Aí você pega o Corinthians, é o Renato ainda, o melhor meia. Pega o Botafogo, tem o Eduardo. Quando não joga o Eduardo, não tem nem o meia. Você tem que colocar um terceiro volante ali, mete o Gabriel Pires, joga Tietê, Marlon e Gabriel Pires, ou os 2 centroavantes, pode jogar o Tiquinho e o Diego juntos, um atrás do outro ali, um pouco mais atrás. Aí você pega o São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil, o meio-campo, quem é? Não tem nem assim um meia característico, assim, ele usa, o Dorival usa de outras... Pablo Maia e Alisson volantes, ele joga o Nestor de um lado, o Rato do outro, vindo por dentro, e 2 atacantes. Então é realmente difícil, não é fácil. Então acho que o Palmeiras tem que ter calma, fazer mudanças naturais. Marcos Rocha, um cara acho que dá para discutir, que o contrato vai acabar, dá para discutir. Mas provavelmente se o Rocha sair, quem vai substituir é o Garcia, que já tá lá. Vai ser o Mike e o Garcia. Minha Nossa Senhora, quem contratar o Rocha já vai levar o Garcia de brinde, hein? Fica a dica aí. Garcia, de novo, vai ser a base. O Garcia é bom jogador. Assim como o reserva da esquerda é da base, o Vanderlan, que é bom também. Então, acho que é um elenco bom que pode ter 2, 3 reforços, mas eu acho que tem que seguir o Abel, tem que seguir essa base e reforçar pontualmente. Precisa de mais um atacante mais experiente? Beleza, vamos buscar. Tem um volante aqui, saiu o Danilo, ficou um buraco que a gente ainda não conseguiu cobrir, vamos tentar buscar. É isso, né? Nada muito fora disso. Eu não faria uma mudança tão grande, não. O Abel Ferreira, ele falou sobre o jogo e ele falou sobre isso, sobre não aproveitar as chances. E depois, eu vou querer escutar primeiro o Piperno, para um assunto que ele vai adorar. Organizada, já voltou a protestar contra a Leila. O Piperno adora esse assunto, vou jogar para ele depois, mas vamos escutar aí o Abel Ferreira sobre o jogo e sobre o Palmeiras não ter aproveitado as chances no primeiro tempo. Se nós das 4 ou 5 oportunidades tivemos na primeira parte, inclusive uma delas ia na direção do golo e bate na cabeça do Rony e sai. A primeira parte é verdade, podemos ter saído com outro resultado se a bola tivesse entrado, mas como a bola não entrou,
Sabíamos que na segunda parte íamos sofrer, porque não estávamos totalmente recuperados, porque vínhamos de uma derrota pesada, porque sabíamos que isso ia entrar no consciente dos jogadores, porque sabíamos que nos últimos minutos íamos estar cansados e era fundamental fazer uma primeira parte como fizemos, só que o capricho na finalização hoje, e é verdade, tem sido um roteiro, falaste muito bem, tem sido uma pecha, mas eu não posso dizer que os nossos jogadores trabalham, os nossos jogadores tentam, mas realmente hoje a bola bateu na trave, saiu, a bola bateu na cabeça de um jogador, saiu, e depois fomos fazer um golo de bola parada, não é? Que a bola acho que nem bateu em ninguém, acho que entrou direto, nem sei se bateu em alguém ou não. E depois, sinceramente, isso foi o que mais me deixou triste, foi quando nós não somos competitivos, quando nós não somos agressivos a defender, e os golos que sofremos, com todo respeito ao Santos, eu já tive a oportunidade de ver os golos, são mais ofertas nossa do que mérito do nosso adversário, mas parabéns para o Santos, ganhou, está na luta pela sobrevivência e fez aquilo que nós não fomos capazes de fazer, que foi fazer 2 golos. Quando estamos a competir a 100%, podemos ganhar a qualquer equipe. Quando nós não estamos no nosso 100%, podemos sofrer golos como sofremos hoje, quer dizer, não... mesmo o gol que sofremos contra o Boca, não, são 2 golos. Quem está a disputar títulos, quem joga para ganhar, não pode. E se os comete, pode sofrer em função disso. Uma coisa eu tenho a certeza, que ninguém mais do que eles quer acertar, mas temos que assumir que estão um pouco inspirados e criativos. Apesar de nós conseguirmos criar e levar a bola às zonas de finalização, mas não... Sinceramente, acho que nos faltou capricho na hora de finalizar, porque nós criámos essas oportunidades. É isso aí, rapaziada. Essa foi as notícias do Palmeiras de hoje. Torcer pro Palmeiras fazer um bom campeonato brasileiro, até porque o Palmeiras não tá classificado para Libertadores ainda. E não ir para Libertadores do ano que vem seria uma catástrofe, né? No planejamento do Palmeiras. Mas é isso aí, vou agradecer todo mundo que vem curtindo, compartilhando, comentando. Vou pedir para você ativar o sininho aqui em cima e me ajuda nos próximos vídeos, beleza? Tamo junto e avante palestra.